Meu pai, falamos do grande tetragramaton, falamos de tendências que estão surgindo, onde muita gente está se sectarizando e falando: se você não pronuncia, você está fora, Deus não te ouve. Que Deus é esse se você não pronuncia o nome Yahu, Yahvé, Yahweh, Jeová, Jeová, enfim. Só temos uma base, como vimos na aula passada, na quarta-feira, que temos um tetragrama. Yod, perdão, esse Yod ficou muito grande. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re. Então, temos só o tetragrama, que é consoantal, se referindo ao nome de Deus. Toda vez que aparece a palavra Senhor, nem sempre é Adonai, o meu Senhor, literalmente na base que é original. Agora, nós vamos ter que descobrir onde aparece esse tetragrama se referindo ao nome do Senhor. Na aula passada, nós vimos que em Êxodo 6:3, o próprio Deus está falando com Moshe, falando: nem para Abraão, Isaac e Jacó eu me revelei com meu nome, somente eles falei que eu era El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas vemos que Deus falou com Moisés aqui no capítulo 3, quando Moisés pergunta e diz assim, no versículo 13, capítulo 3, versículo 13 do livro de Shemot, livro de Êxodo: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome. Havia um código ali, por isso eu digo o tetragrama é um código. Quem está ligado, está ligado. Não fiquem brigando como se pronuncia Yahu, Yahvé, Yahweh, mas entenda o código da sobrenaturalidade desse tetragrama que está trazendo a essência do verbo ser, aquele que é e será. Entenda isso, e através de Yeshua podemos entrar nessa glória dessa eternidade. Então, ele disse: eu sou. Vou ler novamente o que lhes direi, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus dos vossos pais, o Yahweh, o Yahu, aí aparece o tetragrama. Quando diz o Senhor, aparece o tetragrama. Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, o que acontece aqui quando aparece para Moisés? Além de já afirmar no capítulo 6 que ele tinha tratado com Abraão, Isaque e Jacó como Deus é o Shaddai, somente para Moisés se revelou porque fez questão de perguntar o seu nome. Então, nesse código, nessa codificação santa que há no tetragrama, ele disse: eu sou o que sou. No original, transliterando para essa frase no português seria Eye Asher Eye. Eye Asher Eye. Que muitos dizem: eu sou o que sou, eu sou o que sou, mas na verdade, originalmente aparece como: eu serei o que serei, eu serei o que serei. Se você vê a primeira aula, se tratando desse nome na segunda-feira, eu falei que o verbo ser, né, Eye se refere a serei. Então, quando você fala Eye, está dizendo serei futuramente, ou estarei. Então, quando Deus fala Eye, Asher Eye, ele está dizendo: eu serei o que serei. Por que projeção futurística? Porque essa é a garantia que Deus nos dá, a projeção de um Deus que já está em ação no futuro. Você pode ver nos mandamentos, já percebeu, nos 10 mandamentos, nunca está escrito no futuro. Perdão, nunca está escrito no presente. Por que não está escrito no presente? Presente, se ligue no presente. Não diz não mate agora, não roube agora, não adultere agora. Não está escrito assim, está escrito não futuro, adulterarás, não matarás, não tomarás, não farás futuro. Por quê? Porque a ação de Deus sempre é projeção para futuro.
A prevenção de Deus é para o futuro. A garantia de Deus é para o futuro. É um Deus que já foi, está contigo, mas te projeta para o futuro. Então, quando Deus está falando, Ele está dizendo, eu serei o que serei. Eu estou contigo, avance. Avance, Moisés. Eu estarei contigo sempre. Avance, faça. Eu estarei contigo, não vou te deixar. Eu sou aquele que já está no futuro. Então, o nome traz esse segredo glorioso de trazer a temporalidade, tanto no passado, presente e futuro. Tá bom? Esse nome foi tão temido através dos tempos que depois foi cortado. Quando houve a transliteração, ou a tradução, e não foi transliteração, a tradução do grego, do hebraico para o grego, do hebraico na Septuaginta, por aqueles eruditos que traduziram, né, a Septuaginta, quando viram o tetragrama Yahweh, ou Yahvé, ou Yahu, ou Yehová, essa transliteração, eles ficaram confusos. O que nós vamos colocar no grego? Não tem como colocar. O que vai ser? Yahvé, Yahu, Yehová, como vai ser? Só sei que aparece um tetragrama Yod-Heh-Vav-Heh. Então eles traduziram esse nome para Kyrios, mas traduzido como Kyrios no grego, que exatamente quer dizer Senhor. Senhor. Então, algumas traduções do grego direta aparece a palavra Senhor. Em inglês aparece a palavra Lord, the Lord, o Senhor. Então, aí apareceu Senhor. Então, aos poucos foi desaparecendo a pronúncia. Já no ano 400, 350 antes de Cristo já os hebreus, os rabinos não pronunciavam mais o nome do tetragrama por temor e por tremor. Aí passaram a colocar muitas das vezes também o nome Adon. Adon é Senhor. Adonai significa Adonai, meu Senhor. E por último, como já expliquei, a palavra Hashem, ultimamente é Hashem, ou seja, é o nome te abençoe, Hashem. Mas olha só, vamos ver um pouquinho sobre esse mistério desse nome que já, com certeza, deu muito o que falar e continuará dando o que falar. Por quê? Porque esse nome é eterno e glorioso. Na gematria, nós temos na gematria, pesquise sobre gematria ou gematria, como queira dizer, nós temos as letras do hebraico. Elas são Aleph, Bet, Gimel. Aleph, Bet, Vet, ainda tem dois B. Bet, Vet, Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kof, Lamed, Men, Nun, Sameh, Ain, Pei, Sadeh, Kof, Resh, Shim, Tav. Esse é o abecedário hebraico. Só que há números para cada uma das letras, começando pelo Aleph. Aleph número 1, Bet número 2, Gimel, Dalet número 3, 4, He, E, ou Ei, a quinta letra, número 5, vai até o número 10, aí passa para 20, 30, 40, 50, até chegar no 100, aí vai para 200, 300, 400. Estude sobre gematria, você vai ver. Não estou dando aula de gematria, mas estou falando que as letras têm números. E se a gente vê o tetragrama, independente da transliteração, você vai ver que aqui o Yod é o número Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod número 10. Yod é número 10. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. O Rei é número 5. O Vav, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Vav é número 6. Olha só, estou contando direitinho para você não se perder. E o Rei é 5. Então temos Yod, Rei, Vav, Rei. 10, 5, 65, dá exatamente um número somando, número 26. Então, tetragrama, entre tantos mistérios que trazem, por isso, nas transliterações se fala muita coisa, nas pontuações já se colocou muita coisa, por isso é que muita gente já está brigando, mas há mistérios mais preciosos também nisso aqui. Na numerologia, nessa gematria, temos um número, o número 26.
Isso pode ser qualquer coisa, mas se você soma o número 2 e 6, vai dar 8. Shemone. Só que o número 8 na Bíblia é símbolo de aliança. Então, toda vez que nós tratamos com o número 26, gematricamente vamos chegar ao número 8, que é a aliança. Você pode ver algumas passagens de aliança na Bíblia. Você vai ver 8 pactos na Bíblia. Pacto edênico, pacto com Noé, você vai ver pacto com Abraão, você vai ver pacto davídico, pacto palestino, você vai ver até a nova aliança são 8 pactos. Então a aliança é 8, é Shimone, 8. Outra coisa interessante, sempre na Bíblia quando se fala em aliança, trata-se de um novo período, um novo propósito com Deus, com o homem. Você pode ver que na arca de Noé, 8 pessoas sobreviveram, justamente 8 pessoas sobreviveram. Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas, 8 pessoas, e todos, logicamente, os animais, 8. Então, o 8 sempre na Bíblia vai simbolizar aliança. Então, o nome de Deus também, gematricamente, nesse tetragrama, está trazendo a essência de uma aliança. O nome de Yehoshua também vai dar aliança. É tremendo isso aí, o nome de Yehoshua vai dar aliança. Agora, esse número 26 também tem algo curioso, agora na ciência da matemática, dos números. Número 26, olha aqui o número 26, um matemático que nasceu no ano de 1600, mais ou menos, 1607 ele nasceu, e viveu alguns anos. Ele descobriu que é o famoso Pierre de Fermat. Pierre, posso escrever o nome aonde, meu Deus? Aqui, Pierre de Fermat. Pierre de Fermat. Quem é o Pierre de Fermat? Esse cara era um grande matemático, Pierre de Fermat. Ele descobriu uma coisa, ele afirma, há um mistério no número 26, porque se descobriu que é o único número que antes dele tem uma raiz cúbica, uma raiz quadrada e uma raiz cúbica na frente, ó. Raiz quadrada. Você sabe o que é uma raiz quadrada? É um número multiplicado por ele mesmo, é uma raiz quadrada. Ou seja, 25 é 5 vezes 5. Isso é uma raiz quadrada. Só que o que é uma raiz cúbica? É um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 27 é uma raiz cúbica, por quê? Porque você multiplica 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 dá 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, o único número em toda a dimensão eterna dos números, por incrível que pareça, procure se você quiser. Comece a contar aonde temos uma raiz quadrada e uma raiz cúbica antes e depois. Então, o número 26 é o centro, porque ele tem uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. Quando falamos raiz quadrada e cúbica, estamos falando de dimensões. Então, Jesus é o centro de toda dimensão. Além de, somando gematricamente, vai dar 8, 2 mais 6 dá 8, o número 26 está acompanhado, o único número, único. Então, o número 26 está até reconhecido pela ciência das matemáticas, pela ciência dos números, de que é um número diferenciado. Pierre de Fermat, pesquisa sobre isso, você vai ver que falou sobre essa questão da característica que tem o número 26. Fora os números, olha aqui, acontece, cada uma dessas letras que são consoantais, olha só, cada uma dessas letras que são consoantais, nós vimos na aula de quarta-feira de que existe o pictográfico, que são desenhos. Nós vimos mão, uns homenzinhos levantando a mão, só que aí depois vem o maçorético, que são os desenhos, só que antes está o paleo-hebraico também, que são desenhos. Então, cada uma dessas letras é uma palavra também, uma palavra. Então, Yod, exatamente Yod, essa palavra é mão. Yod é mão. O ei, literalmente é furo. O rei no pictográfico aparece como veja, sim, por que veja?
porque o rei era a janelinha onde você olhava, onde você via. As casas eram de pedras e havia uma janelinha quadrada. Essa janelinha é o rei. Furo, é um furo que há na casa para você olhar para fora. Não havia janela, não havia aquela sofisticação de hoje em dia, então se deixava um quadradinho para as pessoas olharem, quem vinha, principalmente se nascia o sol, Oriente nascia o sol. Vav significa prego, o gancho, prego, prego, e rei é furo, furo. Então vamos traduzir nessa gematria que poderia ser o tetragrama que trata do nome de Deus. Mão, furo, prego, furo. Será que está falando algo aí? Vamos traduzir então. Significa mãos furadas de prego. Ou seja, o próprio tetragrama está trazendo um mistério, gente, de mãos furadas de prego. Isso se refere ao próprio Hamashiach, que iria morrer na cruz. O próprio nome de Yeshua. Vamos ver aqui como aparece o nome de Yeshua. Vou escrever aqui. Meu Deus, agora encheu tudo aqui. Encheu da glória do Senhor aqui a lousa, meu Deus. Vamos lá, vamos escrever rapidinho o nome Yahushua no hebraico antigo e também pronunciado como Yeshua no hebraico moderno. Yehoshua, ou Yahushua. Como se escreve Yahushua? Que isso aí seria transliterado por o nome Jesus. Se escreve Yod Hevav, Yod Hevav, Yahu, Shin Ain, Shin Ain, certo? Yehoshua. Só que Yod é mão, He furo, Vav prego, Yod mão, furo, prego. Shin é dente, dente. Ain, olho. Aí completa mais. Yod He Vav He nós vimos em mãos furadas de prego. Agora, Yehoshua, que é Jesus, mão, furo, prego, dente e olho. Ou seja, mãos furadas de prego, dente e olho. É uma frase codificada dizendo: as mãos furadas de prego nos tirarão da lei do olho por olho, dente por dente. Mãos furadas de prego nos tiram da lei do olho por olho, dente por dente. Então, há um mistério glorioso no nome também de Yeshua, ou Yahushua, do nome de Deus, conhecido pelo tetragrama historicamente. O próprio Jesus, em João 8,58, ele falou: eu sou antes de Abraão. Procure aí João 8,58. Ele falou categoricamente em frente aos fariseus: eu sou antes de Abraão. Ai meu Deus. Quando ele está dizendo eu sou, ele está se apropriando do nome do Eterno. Yod, né? He, Vav e He. Ele disse eu sou. E Yoshua disse eu sou. Eu tenho o poder desse nome glorioso, que aconteceu com os judeus. Diz que pegaram pedras para o apedrejar. Para eles ele estava blasfemando, mas Jesus estava se revelando como o Eterno. Nele estava a vida era a luz dos homens. Por isso que João está dizendo, no princípio era o verbo ser, o verbo a palavra, o logos, o verbo ser. E o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Elohim, era o próprio Deus. Então, quando nós hoje em dia queremos invocar o nome do Eterno e surge a questão: que nome vamos pronunciar? Você vai pronunciar o nome de Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo, para nosso idioma. Também não se bitole dizendo não, é Yoshua, é Yeshua, não se pode falar Jesus, não se pode falar Jesus. Por favor, gente, Jesus, Deus, o próprio Elohim, o Deus eterno, deve ser adorado em espírito e em verdade. Quem está em Cristo já tem a glória do Eterno. Quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram e tem uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus te ilumine
podemos falar muita coisa mais, mas falta tempo, mas olha, creia que o principal que você precisa ter em relação a este nome é saber que é um Salvador, que o Pai Celestial enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Embora muita gente nunca vai entender o que é gematria, nunca vai entender o que é hebraico, paleo-hebraico, não vai entender o que é linguagem consonantal do hebraico antigo, mas ela vai acreditar num Deus Todo-Poderoso, vai acreditar num Jesus que salva, liberta. É isso que Deus quer na sua vida. Inclusive, se você não conhece Jesus, você precisa conhecer a glória de um Salvador que veio, morreu na cruz pelos seus pecados, e Ele está aqui para te salvar, tá bom? Deus te abençoe. Quem sabe na próxima semana continuamos com mais estudos falando do nome dele. Se não, continuamos, que já estão me sugerindo títulos aqui para estudos, para estarmos participando. Quero que você participe deixando aí um comentário e dando sugestões para temas para a gente tratar aqui, tá bom?